em flagrante diferente, por que não dizer perigoso, enviado à nossa produção. O motociclista decidiu se pendurar no para-brisas de um coletivo. Vamos ver as imagens novamente? O que será que aconteceu para que esse rapaz se arriscasse tanto, minha gente? Qual foi o motivo disso tudo, hein? Para mim, desespero, né? Você arriscar a própria vida. Olha aí, praticando um ato como esse. Eu vou chamar o repórter Ricardo Lima, que tem detalhes referente ao que motivou esse motociclista, né? A dar um de Homem-Aranha aí e chamar a atenção, inclusive, de quem passava pelo local. Hein, Ricardo? Isso foi em Messejana? Foi em Messejana, sim, viu, Isis? E, aliás, que Messejana reimosa, digamos assim, né, no popular, nos últimos dias. Tem acontecido de tudo por lá. No final de semana nós tivemos 2 duplos assassinatos, né, um no Santa Maria e o outro ali onde o pessoal chama de Lagoa Seca, mas é quase no centro também de Messejana. E agora nós tivemos essa situação aí. Isso aí, Isis, foi na Avenida Frei Cirilo, que é uma das mais movimentadas ali de Messejana. Houve um acidente entre a moto e o ônibus. A moto caiu, de acordo com o proprietário da motocicleta, o ônibus teria passado por cima. E eu não sei os motivos que levaram esse homem a continuar. Se ele ficou acuado, se ele ficou com medo, porque quando acontece qualquer colisão, o normal, né, via de regra, os 2 veículos envolvidos param, chamam a perícia ou se entendem ali, né, entram num consenso. Mas nesse caso aí o ônibus saiu e o homem da motocicleta que não se feriu, graças a Deus, saiu correndo atrás do ônibus. O ônibus teve que parar numa parada, ele entrou na frente do ônibus, o ônibus saiu, ele se pendurou nesse coletivo. Parece até uma imagem de desenho animado, mas isso foi real, aconteceu hoje à tarde, lá na Avenida Frei Cirilo, em Messejana. A revolta desse homem era porque o motorista não parou para eles entrarem num acordo, né? Eu não posso fazer um juízo de valor nem para um lado, nem para o outro, até porque não é competência nossa fazer isso, mas se por um lado o ônibus não parou para resolver o problema, por outro, a gente vê muitos motociclistas aí que parece até, Isis, que eles tiveram outra formação na hora de tirar a carteira de habilitação dos motoristas de carro. Porque não há um entendimento aqui no centro de Fortaleza, nas ruas, nas periferias, onde quer que seja, entre as motocicletas e os ônibus. Parece até que é um curso diferente para andar numa região onde só há motos e não carros. A gente precisa entrar num acordo. Agora há pouco, no link anterior, nós falamos sobre intolerância, e a intolerância no trânsito acaba causando situações como essa. Essa confusão toda, lógico, foi parar na delegacia, porque outros motociclistas também comprando a briga, porque também muitos motociclistas são fechados no trânsito, essa é a realidade. Eles acabaram fechando o ônibus e aí a polícia foi acionada, o caso foi levado à delegacia. E lá na delegacia, esse homem que aparece pendurado aí no ônibus, ele parece que numa discussão com o motorista quebrou um retrovisor, uma peça do ônibus. E aí ele foi feito lá um procedimento lá contra ele, né, um termo circunstanciado de ocorrência pelo dano ao patrimônio privado. Ou seja, ficou com o dano da moto e ainda vai ter que responder pelo dano ao ônibus. É uma situação realmente de descontrole no trânsito. O estresse no trânsito de Fortaleza, ele é comparado com o próprio número de veículos, com a movimentação no trânsito. Nós que trabalhamos na externa, fazendo matéria, cortando a capital inteira, a região metropolitana, a gente sabe o que é isso, porque nós estamos rodando em média 100, 120 quilômetros todos os dias, viu, Isis? Quando a gente não vai para regiões como Pacajus, como o interior de Caucaia, só aqui mesmo a gente roda isso e a gente percebe muita imprudência por parte de alguns, muita intolerância, muita impaciência, muita buzina desnecessária e muitas das vezes a situação desencadeia para algo mais grave, como foi o caso aí. Felizmente, os danos foram materiais, para um lado ou para o outro, foram apenas materiais, mas esse cidadão que entrega, um motoentregador, né, pelo jeito, ele ainda vai ter na sua ficha de antecedentes criminais um crime por dano em função
da perda de cabeça de ambos aí durante essa discussão que nós estamos vendo aí nas imagens. Ainda bem que o motorista ficou sentadinho na cadeira dele e só desceu, só desembarcou depois que a polícia chegou para evitar que esses danos não fossem apenas materiais, viu, Isis? É aquela história, Ricardo, se cada um andar no seu quadrado, se cada um obedecer às leis de trânsito, às regras, porque assim, na teoria a gente aprende uma coisa, na prática acontece outra, a gente vê acontecendo outra. Então, se todo mundo respeitar o próximo, dirigir pelos outros e não por si, esse tipo de situação a gente não vai mais ver. É a questão da educação no trânsito. De ambos os lados, seja de carro pequeno, de carro de grande porte, de motociclista, de ciclista, de pedestre, todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós temos o dever de cumprir tudo que seja para não prejudicar o outro e para a gente não se prejudicar também, como foi o que aconteceu aí com esse motociclista, né? É verdade, viu, Isis? Você disse tudo. É a educação no trânsito e pôr em prática essa educação, aquilo que você aprendeu quando você estava fazendo o processo para tirar a carteira nacional de habilitação. Eu vou citar aqui um exemplo para você, Isis, da Bolívia. Algumas cidades no interior da Bolívia, até na fronteira com o Brasil, as pessoas não usam capacete lá em motocicletas. Mas não usam porque todo mundo anda de forma consciente e o que há de mais raro nessas cidades é um acidente de trânsito envolvendo motocicletas, porque eles andam sempre a uma velocidade muito baixa e acaba não acontecendo os acidentes. A gente tem que deixar de usar capacete? Claro que não. A gente só tem que cumprir com as leis, saber que cada um tem o seu direito e o direito de outro só começa quando o do outro termina, inclusive no trânsito, viu, Isis? Ei, Ricardo, muito obrigada. É a história da pressa, né, minha gente? A pressa para cumprir o horário, a pressa para fazer a entrega, a pressa. A pressa que a gente sempre fala aqui. Então, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado. Vamos dirigir por nós, pelos outros principalmente, pilotar moto pelos outros, por nós também, porque aí são dois cidadãos, são dois trabalhadores, são duas famílias, né? Espero que tudo tenha acabado bem, conforme o Ricardo falou, foi parar na delegacia, que as coisas se resolvam. E vamos lá, vida que segue, vamos tocar pra frente. Por falar em moto,